Fala comigo, minha autarquia! Excludentes de tipicidade. Vamos resolver uma questão de prova OAB. Direto para o quadro. Senhores, vamos falar aqui novamente de tipicidade e excludentes de tipicidade. Eu proponho aqui a resolução de uma questão, banca FGV, padrão OAB, para que os senhores tenham a dimensão da exigência da banca concernente a este tema. O enunciado diz o seguinte: Marcos tentou envenenar seu chefe colocando um produto tóxico em sua bebida. No entanto, o veneno utilizado por Marcos estava fora do prazo de validade e havia perdido a eficácia. O seu chefe não sofreu nenhum dano. Todavia, após a notícia-crime, o Ministério Público denunciou Marcos pela tentativa de homicídio nos termos do artigo 121, combinado com artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Aí vem a pergunta: qual seria a tese de direito penal usada pela defesa técnica de Marcos? Senhores, Marcos tentou envenenar. Não fique embriagado com essa palavra tentar. Tentou aqui no enunciado. Isso aqui é uma cortina de fumaça, ok, senhores? Isso não quer dizer que é uma tentativa, conforme... Isso aqui é uma estratégia da banca para ludibriar os senhores na hora da prova. Porque aqui está falando que o Ministério Público está denunciando Marcos pela tentativa. Então, você corre o risco de ficar perdendo tempo raciocinando na hora da prova por causa de uma palavra. O que os senhores devem focar aqui é se houve ou não houve crime. Pois bem, o veneno utilizado por Marcos estava fora do prazo de validade e havia perdido a eficácia. Senhores, a execução do crime aqui, ela foi feita através de um meio que o enunciado diz que este meio executório foi ineficaz. Ele aplicou um veneno na bebida do seu chefe, mas o veneno não surtiu nenhum efeito, nem causou nenhum resultado. Veja, não sofreu nenhum dano. Daqui você já mataria a questão, porque se não houve dano, não houve resultado. Não houve resultado jurídico. Ok, senhores? Se não houve resultado jurídico, claro que não haveria crime. Então seria crime impossível. Crime impossível que está lá no artigo 17 do Código Penal. Ok, senhores? Vamos lá. Em se tratando de OAB, se esta questão fosse uma questão da fase objetiva, Taurino, o que é a fase objetiva? É a primeira prova da OAB, que é composta de 80 questões objetivas, somente de marcar o xizinho. Nesta fase objetiva, os senhores enfrentarão 6 questões de direito penal e 6 questões de direito processual penal. Das 80 questões da primeira fase, são 20 ramos do direito, 2 são direito penal e processual penal, 6 questões de cada. Se cair esta questão na fase objetiva, viria item A, item B, item C, item D e item E, com as opções
se seria uma excludente de ilicitude, se seria crime impossível, se seria um caso de tentativa. Ele viria ali as proposições em que o senhor procuraria, os senhores procurariam o item que tivesse crime impossível. Ok, senhores? Trata-se de uma questão em que Marcos, a conduta dele é uma conduta atípica, posto que o crime é impossível, então o fato é atípico e não vem a ser uma conduta criminosa. Ele não pode ser punido por isso. Os senhores estão até aqui, senhores, comigo? Pois bem, mas se fosse uma questão da segunda fase da OAB, uma questão dissertativa, deveria ser respondido de forma completa, porque se pergunta qual a tese de direito material ou direito penal que deveria ser usada pela defesa de Marcos, aí a resposta da questão deveria ser completa. Deveria dizer que a conduta de Marcos foi atípica, ou o fato praticado por Marcos é um fato atípico, posto que, por ineficácia absoluta do meio, a conduta de Marcos constitui crime impossível nos termos do artigo 17 do Código Penal. Ok, senhores? Porque a banca, para pontuar esta questão, existem palavras-chave que têm que aparecer na sua resposta. Aqui, no caso, é fato atípico, tem que estar na tua resposta, fato atípico. Crime impossível. Ineficácia absoluta do meio. Cada termo, cada terminologia, cada expressão dessa vai valer uma pontuação 0,20, outro 0,40. É assim, e tem também a questão do artigo 17 do CP, na fundamentação. Às vezes é aqui 0,15, 0,30, 45 e aqui 0,20, que dá 0,65 no total. É assim que é o exame das respostas feito pela Fundação Getúlio Vargas. Ok, senhores? E se não é o caso aqui, né? Porque nós não estamos estudando direito processual penal. Mas se pedisse também, certamente numa questão dessa, o item B dela pediria qual seria a tese de direito processual usada pela defesa de Marcos. A defesa de Marcos deveria alegar aqui em resposta à acusação, ela deveria pedir aqui a absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal. Posto que o 397.3 trata do pedido de absolvição sumária quando o fato não constitui crime. Ficou claro até aqui, senhores? Então, a questão que pelo enunciado fica um pouco confuso, porque dá-se a falsa impressão de que ele praticou uma tentativa de homicídio. Mas ele não tentou o homicídio, porque para ele tentar o homicídio, para ser tentativa, teria que acontecer uma circunstância alheia à sua vontade que impedisse a execução do crime. E nada disso aconteceu.
ele executou, ele colocou veneno na bebida. Porém, o meio executório era ineficaz. Não aconteceu nada que impedisse a execução para configurar a tentativa, nos termos do artigo 14. Ficou claro, senhores? É por isso que aqui se trata de crime impossível. Sendo crime impossível no artigo 17 é uma das excludentes de tipicidade. Por isso que o fato aqui é atípico e Marcos não poderia ser punido por isso. Ficou claro até aqui, senhores? Um forte abraço.